E aí, se você está aqui para fazer aquela revisão para a prova sobre o sistema político brasileiro, ou só para, sei lá, finalmente entender como as coisas funcionam por aqui, chegou no lugar certo. A gente vai desvendar juntos o tal do presidencialismo de coalizão, que é um modelo que, olha, só tem no Brasil mesmo. Bom, para ninguém se perder, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar entendendo o problema, o que a gente chama de dilema brasileiro. Depois a gente define o que é o sistema, o presidencialismo de coalizão. Aí vamos ver as ferramentas que o presidente tem na mão para governar, quem fiscaliza tudo isso e por fim como essa dinâmica toda rola nos dias de hoje. Vamos nessa? Então, para começar, tudo nasce de um grande desafio. Pensa num quebra-cabeça gigante. Para a gente entender o sistema político brasileiro, primeiro, a gente precisa sacar qual é o problemão que ele foi criado para tentar resolver. E a pergunta central é essa aqui. Por que é tão, mas tão difícil governar o Brasil? Pensa bem, como é que se coloca num projeto só os interesses de tanta gente diferente, de tantas regiões, com realidades econômicas e sociais tão distintas? Essa é a pergunta-chave que está por trás de toda a nossa organização política. E a primeira pessoa a dar um nome para esse dilema foi o cientista político Sérgio Abranges, lá em 1988, com este artigo que se tornou um clássico. Foi ele que batizou o nosso sistema com um nome que a gente usa até hoje, presidencialismo de coalizão. Ele basicamente deu o diagnóstico do problema. E o diagnóstico do Abrantes era o seguinte: o Brasil é um país com uma diversidade imensa. E não é só cultural, não. É uma diversidade social, econômica e política muito profunda. E o que acontece quando você tem tantos interesses diferentes e, às vezes, opostos? Você acaba com um Congresso Nacional super fragmentado, cheio, mas cheio de partidos políticos. Tá legal. Então, se o problema é essa fragmentação toda, qual foi a solução encontrada? Vamos agora entender direitinho quais são as regras do jogo do nosso presidencialismo de coalizão. Essa definição aqui é o pulo do gato para qualquer prova, viu? O nosso sistema junta duas coisas que parecem que não combinam. De um lado, um presidente forte, com a força do voto popular e com bastante poder. Do outro, um Congresso cheio de partidos. Resultado, para conseguir aprovar qualquer coisa, o presidente é obrigado a formar alianças, as tais das coalizões, com um monte de partidos. E essa dinâmica toda é o resultado da combinação desses 5 pontos aqui. A gente tem uma presidência forte, muitos, mas muitos partidos, um sistema eleitoral proporcional que ajuda os partidos menores a se elegerem, o federalismo com a divisão de poder entre União, Estados e municípios e, por causa de tudo isso, a necessidade de montar governos com coalizões gigantescas para ter alguma maioria. São essas as peças do nosso quebra-cabeça. Bom, à primeira vista, um presidente que tem que negociar com, sei lá, 20 partidos ao mesmo tempo, parece uma receita pronta para dar tudo errado, né? Para o caos, para a instabilidade. Só que o sistema tem uns mecanismos bem poderosos para evitar que isso aconteça. Foi aí que outros pesquisadores, como o Limonge e o Figueiredo, olharam para a Constituição e sacaram uma coisa fundamental. Apesar dessa confusão de partidos no Congresso, o presidente brasileiro não é nem um pouco fraco. Muito pelo contrário. Ele tem uma verdadeira caixa de ferramentas cheia de poderes para conseguir negociar, colocar ordem na base aliada e fazer o governo andar. E a prova de que essa caixa de ferramentas funciona está nesse número aqui. É impressionante. Mais de 80% dos projetos que o presidente manda para o Congresso são aprovados. Para um sistema com tantos partidos, essa taxa de sucesso é altíssima. E mostra que, no fim das contas, quem dá as cartas no processo legislativo é o presidente. Mas como que se consegue isso? Bom, a Constituição dá várias ferramentas para o presidente. Ele é o único que pode mandar proposta de orçamento, ele pode pedir urgência para furar a fila de votações, ele tem poder de veto e, claro, um ponto crucial, ele distribui cargos e ministérios para os partidos da sua aliança. Essa prática, que a gente chama de patronagem, funciona como uma moeda de troca bem forte para garantir o apoio no Congresso. Ok, um presidente com tanto poder na mão precisa de limite, certo? Um poder tão concentrado assim, existem mecanismos de freios e contrapesos muito fortes. E isso nos leva a um conceito que é chave em qualquer democracia, a tal da accountability, ou, falando em bom português, a prestação de contas. De um jeito bem direto, accountability é o conjunto de todas as formas que a gente tem para garantir que os políticos e governantes respondam por aquilo que eles fazem. É basicamente o sistema de fiscalização que a sociedade e as outras instituições exercem sobre o poder. É a resposta para aquela pergunta clássica: tá, mas quem vigia quem está no poder?
E essa fiscalização acontece de dois jeitos principais. O primeiro, à esquerda, é o que a gente chama de vertical. É o controle que vem de baixo para cima, ou seja, da população para os governantes. A principal ferramenta aqui é o voto. Já o segundo, à direita, é o controle horizontal. É quando os próprios poderes do Estado se fiscalizam. Por exemplo, o Congresso fiscalizando o presidente ou o Judiciário analisando se uma lei é constitucional ou não. E aqui no Brasil, nas últimas décadas, esse controle horizontal ganhou um protagonista de peso, o Poder Judiciário. Com um executivo tão forte e um legislativo tão dividido, muitas vezes coube ao Supremo Tribunal Federal, o STF, dar a palavra final, funcionando como um freio constante às ações dos outros poderes. O número de ações que eles julgaram desde 88 mostra bem esse tamanho. Mas olha, esse jogo político todo não é uma foto estática. Ele muda com o tempo. E na nossa parte final, a gente vai ver como esse cenário da governabilidade ficou ainda mais complicado hoje em dia. Hoje em dia, para governar não basta mais só negociar com os partidos no Congresso. O tabuleiro desse jogo ficou muito, mas muito maior. Novos jogadores e jogadores bem poderosos entraram em campo e passaram a influenciar todas as decisões. Para governar hoje, um presidente tem que lidar não só com o Congresso, mas também com a influência cada vez maior do Judiciário e do Ministério Público, com a opinião pública que é moldada pela mídia, com a pressão que vem das ruas, dos movimentos sociais e, claro, com o poder de fogo imediato e super volátil das redes sociais. E tudo isso nos traz a grande questão, o ponto central para fechar essa revisão. Afinal, o presidencialismo de coalizão é uma solução genial para governar um país tão diverso, porque força todo mundo a conversar e negociar? Ou será que ele é um sistema que já nasceu com um defeito de fábrica, que vive sempre instável, no fio da navalha, beirando a crise? Entender essa tensão, essa dúvida, é o grande segredo para entender a política brasileira.